Então, gente, falando agora um pouco sobre o meu ponto de vista a respeito disso, sem querer polemizar muito, né? Mas assim, pra mim, eu acho que o ano já foi, né? E eu acho que é uma grande perda de tempo. As crianças e os pais ficarem se preocupando com conteúdos escolares, por vezes conteúdos que são novos, e aí muitos pais nem conseguem acompanhar os estudos das crianças porque não sabem como fazer isso, né? Por conta de que as escolas particulares querem manter as mensalidades sendo pagas, a verdade é essa, né? Porque se fosse por questão de aprendizagem mesmo, olha aí a escola pública. Não estão fazendo nada, nada, é como se os meninos estivessem de férias, né? Eu até me disponibilizei, fiz um grupo de estudo para crianças de escola pública, para auxiliar eles, porque eles ficaram abandonados. Então, assim, é uma coisa a se pensar, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que priorizar a saúde mental das nossas crianças, dos pais também, né? E é um momento que, para além de se preocupar em passar de ano, né, a gente tem que se preocupar, por exemplo, em desenvolver habilidades é, que estão com um certo tipo de deficiência nessas crianças, né? Então, assim, ao invés de encher os meninos de conteúdo, que já é uma coisa que acontece normalmente na rotina normal todo ano, né? Todo ano escolar, por que não trabalhar apenas as potencialidades deles, apenas as dificuldades, né? Sendo um raciocínio lógico, então vamos aproveitar esse período para dar uma ênfase nisso. Se é na interpretação textual, é na produção textual, é na matemática em si, qual é a dificuldade do seu filho, né? Então, assim, eles ficam preocupados o ano inteiro em muitas vezes nem aprender, apenas memorizar conteúdos, porque eles precisam passar de ano e são muitos conteúdos atribuídos o ano inteiro. Então, assim, tem coisas que passa batido para a criança, né? E aí eles vão acumulando aquelas dificuldades e ninguém nunca para olhar esse tipo de necessidade do aluno. Bom, será que realmente você aprendeu isso aqui? Por que será que você está tendo dificuldade nesse tipo de conteúdo? Qual é a base desse tipo de conteúdo? Será que você não tem dificuldade na base desse conteúdo? Por que a gente não aproveita esse período que não estamos precisando ir para as escolas para aprimorar as dificuldades das crianças? Então, assim, é de se pensar, né? Seria bem ético e bem responsável dos educadores se fizessem isso, né? E assim, eu sei que todo mundo tem que priorizar, assim, as escolas precisam receber as mensalidades, né? Porque tem milhões de pessoas para pagar, que trabalham, que dependem da escola, ok. Eu não estou falando com relação a isso, mas assim, eu acho que causa um pouco até de exclusão, né? E os meninos que não têm acesso à internet, porque moram em áreas de zona urbana, que a internet não pega muito bem, ou por exemplo, vou citar meu exemplo, né, próprio, porque aí fica bem melhor. O problema da minha filha não é de internet, não é, mas o horário de aula que ela tem é no horário que eu estou atendendo. E eu também faço por videoconferência, e aí? Né? Eu também preciso trabalhar e ela precisa estudar. Aí a sorte é que ela tem uma mãe que é psicopedagoga. Então, eu pego as atividades da escola e trabalho essas atividades com ela. Independente se for conteúdo novo, a gente senta e estuda, tá tranquilo. Ela faz tudo que tem que ser feito. Então, assim, ela tem um acompanhamento, mas quem não tem, né? Outra coisa, a escola vai levar isso em conta? Será que a escola vai levar isso em conta? Quem está participando da aula online e quem não está? Para atribuir nota? Será que é válido nesse momento a gente se preocupar com questões de avaliações formais?
Como a gente deveria avaliar essas crianças no momento desse? Para mim, eu acho que o momento é de... Não é que a criança precise parar de estudar, não é. Tem que estudar. Mas para mim tem que estudar e aprimorar conhecimentos que estão fracos, né? Conhecimentos básicos que por vezes a criança ainda está tendo dificuldade. Aproveitar esse momento para isso, né? E não ficar se preocupando em lançar conteúdos e conteúdos, porque a criança precisa passar de ano. Que ano? O que é o ano escolar diante de tudo que a gente está vivendo, né? Então, seria muito bom, na verdade, se todos se unissem e cancelassem esse ano escolar. Seria maravilhoso, mas aí já é um interesse extra por parte dos donos de escolas particulares. Eu acho que poderia sim ser criado novos métodos para que as escolas continuassem recebendo o seu, e aí teria um bom método usar esses professores para trabalhar justamente as dificuldades das crianças, né? Como se fosse um reforço particular. Seria muito interessante. As pessoas estariam trabalhando, os meninos estariam progredindo de verdade, os pais teriam um pouco mais de tranquilidade com relação aos estudos dos seus filhos, todo mundo sairia ganhando, né? Então, mas é isso, bora parar para pensar, para refletir sobre isso. Infelizmente, o pessoal não pensa assim, eles estão seguindo o ano escolar como se fosse uma coisa normal. Eu não sei como que vai ser feita essa avaliação, certo? Seu filho passou de ano, e aí como é que você sabe que ele aprendeu de verdade? Por meio das atividades que ele fez em casa? E se ele respondeu olhando pela internet? E as crianças que não têm o suporte dos pais para responder? E aí? Elas vão ficar sem nota? Não sei. Enfim. Bom, aí vem outra questão. Voltar à sala de aula, voltar para a escola. Gente, não tá vendo que isso não faz sentido nenhum? Fim de ano já, né? Pra quê? Pra que voltar para a escola? Para ter que impor às crianças um monte de regras que muitas vezes nem os adultos seguem, né? Colocar eles em zona de risco para levar, podendo levar possivelmente, né, o vírus para dentro de casa. Porque pense, se para o adulto já é um incômodo muito grande ter que ficar de máscara o tempo inteiro, uma criança vai conseguir ficar a manhã toda ou a tarde toda na sala de aula com a máscara no rosto, seguindo todas as instruções, todas as orientações necessárias para se manter protegida? Não vai, gente, não vai. Então, assim, pelo bem-estar da saúde mental das pessoas, priorizem o que precisa ser priorizado nesse momento. E para mim, não é isso aí. Não é passar de ano, não é voltar para a escola, não é. E olha que eu sou defensora da educação. É justo os meninos de escola particular passarem de ano, seja lá qual for a forma de avaliação, passarem de ano porque estão pagando a mensalidade, e os da pública terem que repetir, porque eles vão repetir o ano. Eles vão. Já é fim de ano praticamente, eles não estão tendo aula, ou seja, eles perderam o ano inteiro sem fazer nada, a não ser que o governo ele aceite passar a mão na cabeça dessas crianças e dizer assim, não, pode passar porque a gente passou um ano difícil, né? Vai todo mundo para a próxima etapa. E aí eles vão sem aprender nada. Eles vão com mais dificuldades ainda do que já tem. Então, é pra gente parar e refletir, né? Vamos pensar um pouquinho no outro. Eu sei que tá uma situação difícil e todo mundo tá tendo que fazer de tudo para se estabelecer, né? Tem que se preocupar com as finanças, sim, né? Mas existem outros fatores também a serem levados em conta. Enfim, fica a reflexão e me diz aí o que vocês acham sobre esse assunto. Um beijo grande, até a próxima.